Essa semana, encostou um cliente lá na loja para pedir um orçamento numa troca de fluido da transmissão de uma Ranger. E como é de praxe, eu fiz uma breve entrevista com ele ali antes mesmo de passar o orçamento. E ele me relatou rapidamente o motivo pelo qual ele queria fazer a troca do fluido da transmissão. Ele saiu numa viagem de São Paulo para Fortaleza e quando estava no trecho da Bahia, o câmbio desarmou, palavras que ele mesmo usou. Ele encostou o carro, chamou um guincho que demorou mais ou menos 1 hora para chegar. E quando o guincheiro chegou, o carro estava normal. Mesmo assim, ele preferiu colocar o carro no caminhão e levar até a concessionária mais próxima. Chegando na concessionária, o técnico olhou para o carro, testou, passou o scanner, tirou o nível do fluido da transmissão e não tinha nada de errado. O carro estava normal. Ele pegou o carro e seguiu viagem para Fortaleza. Foi até o seu lugar de destino, curtiu suas férias e voltou para São Paulo sem o carro ter mais sintoma algum. Aí ele chegando aqui com o carro, foi até uma oficina de confiança dele e o mecânico, sem dar muitas voltas, disse para ele: troca o fluido da transmissão e troca também o trocador de calor desse câmbio que vai resolver. Será que o mecânico acertou? Qual fluido eu coloco nessa transmissão? Será que o câmbio vai parar na minha mão na hora que eu for fazer a troca do fluido? A experiência do mecânico dele aqui em São Paulo com essas Ranger já adiantou bastante o diagnóstico, porque essa Ranger 2014 tem um probleminha no sistema de arrefecimento que, além de dar uns paus de ferver o carro mesmo com a temperatura do motor estando normal lá no painel, esse carro tem uma má circulação de água no trocador de calor do câmbio. E o câmbio, como é monitorado por sensor para tudo quanto é lado, ele percebe que a temperatura subiu e percebe também que o dono do carro não está tirando o pé, não vai parar de acelerar. Então ele entra no modo de segurança. A escolha do fluido também é crucial nesse caso. E avaliando qual seria o melhor fluido para utilizar entre o Mobil, o Petronas, o Valvoline e o fluido original, eu acabei optando pelo Petronas, porque me ofereceu o melhor ponto de fulgor, que é justamente onde esse câmbio vem dando gap. E quanto esse câmbio dar pau na minha mão, eu de verdade não tenho medo. O carro entrou em modo de segurança quando a condição era severa e depois ele teve o seu funcionamento normal durante todas as férias do cliente. Passou na mão do mecânico da Bahia, passou na mão do mecânico especializado em caminhonete aqui em São Paulo e a minha função ali era só executar a troca do fluido da transmissão da melhor forma possível. Então nesse caso, foi só trocar o fluido e pôr a caminhonete para andar. Esse foi mais um episódio de 1 Minuto com o Rangel e até amanhã!